Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e dando continuidade aqui ao nosso Victober 2024, eu trouxe para vocês hoje o Nicholas Nickleby, do Charles Dickens. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre ele. Eu sempre gosto, durante o Victober, de falar sobre alguma obra do Dickens. Eu expliquei isso no primeiro vídeo aqui de 2024. Eu vou deixar todos os links aqui para vocês poderem acessar na descrição deste vídeo, tudo que eu comentar, eu vou deixar aqui os links. Mas antes que eu comece a falar sobre essas coisas, eu gostaria de deixar o recado de sempre, que é para vocês se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos. E se forem inscritos, verifiquem se a inscrição de vocês continua ativa. E agora, no início, dando já um voto de confiança, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar deste livro aqui, ou pelo menos vão gostar de ouvir, sobre um pouquinho sobre este livro. Vocês já podem dar um like, porque isso ajuda muito a divulgar o canal e desde já eu agradeço. O Nicholas Nickleby foi o terceiro livro lançado pelo Dickens durante os anos de 1838 e 1839. Ele lançou isso em periódicos, mas já em 1839 ele compilou e lançou o livro, Esse livro aqui de quase, na minha versão, 900 páginas. Os dois livros anteriores, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, são The Pickwick Papers, que ele lançou em 1836, que inclusive ele utilizou este formato que ele colocou aqui neste livro no Nicholas Nickleby, ainda que o teor dos dois livros seja completamente diferente, porque esse aqui é um livro muito divertido, é a aventura realmente do Pickwick, do Sr. Pickwick e dos seus amigos. Então é um livro muito mais divertido. Esse aqui ele lançou em 1836. Eu acho que eu não falei desses livros aqui no canal, um dia ainda trago para vocês. Porque eu também li este aqui, o Oliver Twist, que foi lançado em 1837 e é, portanto, o segundo livro dele. Este aqui já é um livro mais sério, que já começa a falar sobre as injustiças sociais, sobre o próprio Oliver Twist, que é um... Bom, não vou contar a história dele porque não é o caso aqui do filme, do livro, do vídeo. Mas, enfim, um dia eu converso com vocês sobre esse livro aqui, porque também é muito interessante. Inclusive, este personagem aqui tem um ponto em comum com um outro personagem aqui deste livro, o Nicholas Nickleby, que foi então o terceiro livro do Dickens, que tem uma curiosidade. Já em 1838, mesmo antes dele ter sido terminado, ele foi encenado no palco do teatro. E vejam só, desde então, esse livro aqui é encenado em teatro, tem várias versões de filme para ele, e eu assisti uma versão de filme. E eu gostaria já de, no início, compartilhar com vocês, porque quem só assistiu a este filme, que foi feito em 2002, vai se decepcionar, porque é um filme muito superficial. Ele não consegue entrar nas nuances deste livro, que são muitas, Aparentemente é um livro linear, é um livro simples. Eu já vou falar sobre a história, sobre o plot desse livro aqui, mas não é assim, Claro, a gente está falando de um Dickens, Mesmo que seja um dos primeiros livros dele, já é um bom livro. Não é a sua obra-prima, mas é um excelente livro. E o filme não conseguiu, ele não conseguiu trazer essas nuances. Então ficou um livro, oh meu Deus, estou confundindo tudo hoje. Ficou um filme muito linear e sem profundidade, ainda que tenha alguns atores interessantes. Eles utilizaram o Christopher Plummer, que eu adoro esse ator, mas assim, patinou, Patinou. Ele está fazendo lá o vilão do filme. A Anne Hathaway, que está fazendo a mocinha, pela qual o Nicholas se apaixona. E tem um ator que eu adoro, que é o Nathan Lane.
O Nathan Lane fez vários filmes, né, cômicos, e um deles que eu adoro é com um ratinho. Eu não vou lembrar o nome desse filme, gente, mas o filme é muito divertido. Eu vou deixar a capa, né, desse filme, dessa versão de 2002 aqui para vocês poderem ver em algum lado aqui do vídeo. Então, quem só assistiu o filme, não, pelo menos assistiu a este filme, a esta versão de 2002, talvez tenha se decepcionado um pouco com a história, porque realmente não tem a mesma densidade do livro. Eu não estou fazendo essa comparação, né? São duas mídias completamente diferentes, claro, mas os filmes, às vezes, conseguem captar, né, muito mais do livro do que esse filme conseguiu. Bom, então era essa pontuação que eu queria fazer aí logo no início. E do que se trata este livro aqui, né? Bom, o Nicholas Nickleby, por volta dos 19 anos, perde o pai. O pai morreu muito pobre, né? Ele tinha dinheiro, mas devido a maus negócios, ele acabou contraindo várias dívidas e morrendo pobre. E deixando a família muito pobre. O Nicholas, a mãe e a irmã Kate. Eles moravam numa cidade no interior da Inglaterra e tiveram que sair dali para procurar uma oportunidade de emprego para o Nicholas, que agora teria que sustentar a família. Então eles foram para Londres, onde morava o tio, o Ralph Nickleby, irmão do pai. E no momento em que os dois se conhecem, né, o Nicholas e o Ralph, já nasce ali uma certa animosidade. Porque o Ralph, ao contrário do Nicholas, é um homem que não dá a mínima para a família. Aliás, eles nem conheciam o tio, né? Ele não dá a mínima para a família. Ele é um agiota muito rico e bastante ganancioso. Então, para ele, o dinheiro vem antes de tudo, inclusive da família, né? E nessa coisa de pedir ajuda, o Ralph quer logo se livrar deles, né? Porque ele não quer aquele problema para ele. E ele arranja um emprego para o Nicholas num internato e que fica em Yorkshire, que é fora de Londres. E ele também arranja um emprego de costureira para Kate, para a sobrinha, né? Bom, o Nicholas sai de Londres, deixando a mãe e a irmã ali aos cuidados do tio. E ele descobre que esse internato é um lugar horrível, né? Em que o Mr. Squeers e sua família, né, não só administram, como eles são donos do internato, e o que eles fazem ali são coisas horrorosas com essas crianças. Então o Nicholas se revolta e não quer ficar ali, ele sai. Mas ele tem um entrevero ali com o Mr. Squeers, inclusive por causa de um jovem que é o Smike, que é um jovem que mora nesse internato desde muito criança, e ele é explorado pelo Mr. Squeers, porque o Squeers recebe, obviamente, uma mensalidade, ou uma anualidade, na verdade, dos pais ou dos responsáveis desses garotos que estão ali. E foi o que aconteceu com o Smike, mas em um certo momento o dinheiro deixou de chegar. Então o Smike deixou de ser um aluno para ser um empregado, né, ali, só que um empregado não remunerado, regime de escravidão mesmo. E aí acontece um entreveiro ali. O Nicholas vai embora levando o Smike. O Nicholas passa por várias situações, ele arranja alguns empregos, inclusive um teatro itinerante. No final ele volta para Londres, levando o Smike, se reúne com a mãe e com a irmã, também por alguns problemas que aconteceram, arranja um emprego numa empresa de dois irmãos, que são os irmãos Sherbourne, e a vida dele começa a melhorar, né? Inclusive é nessa empresa que ele conhece a jovem pela qual ele vai se apaixonar, que é a Madeleine Bray, tá? Bom, parece até que eu contei toda a história, né? Mas na verdade eu não contei toda a história, isso aí é só o fio da meada, né? Do Nicholas Nickleby, inclusive porque acontece muita coisa. A gente está falando de Dickens, né, gente? Acontece muita reviravolta ao longo do livro, inclusive com temas que eu, depois de ler praticamente 7 livros do Dickens, não encontrei em outros lugares, em outros livros, como, por exemplo, o tema do suicídio. Há um suicídio neste livro, né? O que é totalmente inusitado
nos temas abordados aqui pelos livros do Dickens, né, dos livros que eu li, tá? Inicialmente, a intenção do Dickens aqui nessa história foi expor os abusos cometidos nos internatos com fins lucrativos na Inglaterra nessa época e também expor um pouco do sistema educacional muito ruim, né, que ele via ali nessa época. Mas não só, ele não se limitou só a isso, ele abordou vários outros temas, né? Então, o Nicholas Nickleby, esse jovem, né, é o protagonista. Ele é um jovem bastante tempestuoso, né, bastante emotivo, emocional, eu diria, né? Inclusive, dos protagonistas das histórias do Dickens, jovens, eu acho que esse aqui é um dos mais arrojados, né, porque ele faz a justiça com as próprias mãos. Quem lê aqui o livro vai entender o que eu estou falando, né? Ele vai aos finalmente, ele não fica só na teoria verbal, né? Então a gente acha às vezes que ele é um garoto meio tempestuoso, que mete os pés pelas mãos, mas a gente tem sempre que pensar que ele é muito jovem, né? Então, a partir desse momento em que ele tem que trabalhar e sustentar a família passa a ser o ponto central da vida dele, né? Então ele, sem experiência de vida, sem experiência profissional, ele cai no mundo, né, à procura de trabalho e de sustento. Então surge o segundo tema abordado largamente nesse livro pelo Dickens, que é a família. A importância da família, não necessariamente a família na qual você nasceu, mas os agregados, aqueles que você considera família. Então, a importância desses laços e a importância de se preocupar com o próximo, né? De dedicar a sua vida não só a você mesmo, como ao próximo. Então, nesse sentido, o Nicholas Nickleby, né, tem como antagonista o Ralph Nickleby, que é o tio. Porque ao contrário do Nicholas, que está ali pensando em como trabalhar, né, para sustentar esta família, o Ralph não dá a mínima para a família. Ele é muito centrado nele mesmo, ele só pensa nele, ele só pensa em ganhar dinheiro, ele só pensa em ficar rico, mas tudo isso para ele mesmo. Então, todas as ações que ele faz têm sempre uma segunda intenção, no sentido de beneficiá-lo. Como o Ralph Nickleby coloca a ganância, né, o dinheiro e o poder acima de tudo, ele antagoniza com o Nicholas Nickleby no sentido de que o rapaz é muito generoso. Ele coloca sempre o interesse dos outros ou dos familiares e agregados acima dos próprios interesses. Então vejam, o Ralph Nickleby é um personagem muito parecido com o Scrooge, o Mr. Scrooge. Quem leu o conto de Natal, o Cântico de Natal, que o nome original é Christmas Carol, vai lembrar do Mr. Scrooge, que é aquele personagem ganancioso, né, avarento, que recebe a visita dos 3 fantasmas na noite de Natal. Mas veja, o Scrooge é um personagem que veio depois do Ralph, né, depois desse livro aqui do Nicholas Nickleby. Então ele já é um personagem muito mais bem estruturado, né? Inclusive a gente no início já sente aquela coisa esquisita, aquele asco em relação ao Scrooge, né? Porque é um personagem desde o início muito bem construído. O Ralph, eu acho que construindo aqui o Ralph, o Dickens ainda estava engatinhando, né, a passos largos, porque tem um capítulo aqui, que é logo no início, o capítulo 2, sobre o qual eu vou falar mais para frente, em que ele dá todos os indícios aqui de como é a personalidade do Ralph, tá? Então, a gente vai falar sobre isso também já já. Então, vejam, no final do livro, a gente já sabe, né, que as coisas vão terminar bem para o Nicholas e mal para o Ralph, né? E o que significa isso? Significa que o Dickens está mostrando para a gente que a generosidade, a bondade e o altruísmo
são sempre recompensados em detrimento do egoísmo e da ganância. Tá? Então a gente está falando aqui de um livro do Dickens, a gente meio que já espera isso, né? Não é nenhuma novidade, não estou falando nada que vocês não poderiam esperar de um livro, ou um romance do Charles Dickens. Mas é claro que não é só isso, né? Tem muita coisa acontecendo no livro, muitas reviravoltas, muitos personagens interessantes, isso também é uma característica do Dickens, tem vários personagens diferentes entrando e saindo do romance. E eu vou destacar um aqui que é o Smike, né? Que é aquele menino que o Nicholas resgatou ali do internato. Na verdade, o Smike não tem grande atuação dentro do romance, ele é um personagem passivo. Em contraposição sempre, né, ou paralelo, diria melhor, ao Nicholas. Né, ele está sempre paralelo na história com o Nicholas. O Nicholas atua, ele é passivo nessa história, mas ele é muito importante, porque com ele a gente consegue ver um pouco da estrutura de poder que o Dickens queria mostrar ali na sociedade londrina, né, ou na sociedade na Inglaterra, melhor dizendo, né? Eu sempre falo que esses escritores, e o Dickens não é diferente, eram homens do seu tempo. Então eles tentavam ali, naqueles livros que eles estavam escrevendo, ainda que às vezes de maneira muito sutil, né, de maneira subreptícia, né, usando personagens meio esquivos, assim, eles tentavam mostrar o que estava acontecendo ali na sociedade em que eles viviam. Então, o Smike aqui, ele vai mostrar essa estrutura de poder. Porque vejam, ele foi abusado pelo Mr. Squeers, né, o dono do internato, desde sempre. Né, desde o momento em que o Squeers deixou de receber a anuidade do menino, ele passou a usar aquele menino como um empregado em regime de escravidão. Quer dizer, ele trabalhava sem receber absolutamente nada. E era abusado, ele apanhava, ele ficava sem comida, quer dizer, ele era muito abusado, né? E quando o Nicholas o tira dessa situação, o próprio Smike olha para o Nicholas e diz assim: bom, a partir de agora eu vou servir a você e não mais ao Squeers. E o Nicholas diz: não, como assim? Né? Não, essa não é a nossa relação. Mas para o menino, para o Smike, essa era a única relação que ele conhecia, que é essa relação de dependência, de servidão. E o Nicholas vai mostrar para ele que não é a única relação que existe no mundo. Aliás, essa relação de servidão não é a correta, né? A relação familiar, a relação de amor, de carinho, né? De mútua ajuda é que é a relação correta para o Nicholas. E ele vai mostrar isso para o Smike. Vocês percebem? É um personagem que não tem grandes atuações, mas ele serve como escada para o Nicholas mostrar o seu caráter generoso. E o Nicholas, então, vai oferecer a esse garoto um outro tipo de relacionamento, um outro tipo de vida. Vai oferecer uma família. A mãe, a irmã e ele passam a ser a nova família do Smike. Né? Um relacionamento que ele nunca conheceu, né? De bondade, de carinho, né? O dar sem esperar nada em troca. Então é isso que ele vai conhecer ao lado do Nicholas. E claro que ele vai se devotar ao Nicholas, porque ele vai desenvolver um amor por esse rapaz muito grande. Mas agora não mais, né, uma relação de servidão. É simplesmente uma relação de carinho, né, de reconhecimento, de amor. Né? Então vejam, o Smike é um personagem que não teve nada. Ele cresceu sendo abusado. E, no entanto, ele tem um coração muito bom. A índole dele é muito boa. Ele não se revoltou, ele não se tornou um marginal, né, na sociedade, nada disso. Ao contrário, né, ele foi incubando aquela bondade, né, aquela coisa boa que ele tinha dentro dele, porque ele não podia mostrar, ele não tinha para quem oferecer isso. E quando ele conheceu o Nicholas e sua família, ele pôde despertar, né, essa coisa boa que ele tinha dentro dele. Vejam, esse personagem faz um paralelo
com o personagem do Oliver Twist. Eu já ouvi algumas críticas de pessoas dizendo assim, puxa, eu li o Oliver Twist, e esse garoto aqui, ele foi abandonado, né? Ele viveu maus tratos, ele não conhecia nada da vida, e muito jovem, criança ainda, ele tinha atitudes que não condiziam com a vida ruim que ele teve, né? Ele não era ruim, ele não era um bandidinho, ele não era nada disso. Então veja, o que o Dickens explora aí? Ele não é um escritor determinista, ele não acha que o meio determine 100% do caráter da pessoa, né? Ele acredita que as pessoas possam ser boas por si só, ou possam ter um caráter bom e libado desde sempre, e que o meio não consegue influenciar no caráter dessas pessoas. Então, isso acontece aqui no Oliver Twist, né, que é um garoto que, apesar de tudo que sofre, continua sendo um garoto bom e com atitudes boas, né? E o mesmo acontece com o Smike aqui no Nicholas Nickleby, que é um garoto que sofreu abuso desde sempre, mas quando ele emerge desse mundo, né, quando ele sai desse mundo de abuso, ele sai como uma pessoa boa, de bom coração, e que sabe reconhecer que aquilo foi aquilo. E que o Nicholas está oferecendo para ele é outra coisa, é outra vida, né? E ele aproveita de maneira positiva. Então, conforme ele vai acompanhando o Nicholas, né, nas suas aventuras ou na sua procura por trabalho, o Nicholas vai desenvolvendo em cada lugar que ele vai laços, né? Laços de amizade, laços de troca positiva. E o Smike vai participando disso, né? Tanto na companhia de teatro, tem um momento em que o Nicholas consegue um emprego numa companhia de teatro itinerante, o Smike faz parte disso. Ele se aproveita da parte boa que o Nicholas está oferecendo para desenvolver a parte boa dele mesmo, né? Sem rancor, sem aquelas coisas doloridas, né? Aquilo passou. Claro que ele tem marcas, mas ele não usa essas marcas para o mal. Não é isso, né? Então, isso é o não determinismo, né, social, que retratado nos livros do Dickens, e que eu gosto muito, né? Bom, tem um capítulo aqui que eu falei que eu queria compartilhar com vocês. Peraí, antes disso, eu vou falar sobre a experiência de ler um Dickens em inglês. Então, eu já li vários livros do Dickens e me lembro que o primeiro que eu li, que eu obviamente não vou lembrar qual foi, me lembro de ter sofrido um pouco. Porque a estrutura é diferente. Se você já lê em inglês e lê livros agora contemporâneos, e você vai pegar um livro do século XIX, principalmente de um escritor como esse, que escrevia muito bem e que usava a linguagem como uma ferramenta a mais para contar as suas histórias, você vai sentir a diferença, você vai sentir muita dificuldade no vocabulário, na estrutura, nos neologismos, né, nos lugares que ele descreve. Então, se você quiser se aventurar num livro em inglês do Dickens, eu sugiro que você tenha um inglês de intermediário para cima. Tenha paciência, porque você vai demorar, principalmente se for a primeira vez, né? E pegue uma boa edição. Eu sempre recomendo esse aqui, ó, da Oxford. Os da Penguin também são bons, mas eu tenho uma predileção pessoal pelos livros da Oxford nessa edição aqui de clássicos, porque as notas são muito boas. Tem uma abundância muito grande de notas e são muito bem explicadas, né? Elas pontuam muito bem a história e ajudam a compreender algumas coisas que o Dickens faz e às vezes não explica, porque na época seriam autoexplicativas, né? Então, eu falo para vocês de cadeira, assim, é uma experiência completamente diferente ler o Dickens no original e ler o Dickens traduzido. Mas isso não significa que vocês vão deixar de ler porque não conseguem ler no original,
Leiam sempre, tá? Leiam sempre. Parem com essa bobagem, tem que ser a melhor tradução, tem que ser o melhor tradutor. Quer dizer que se vocês não têm acesso a isso, vocês não podem ler? Claro que não. Leiam. Leiam com parcimônia, sendo criteriosos, mas leiam, não deixem de ler. Não deixem de ler, tá bom? Bom, dito isso, né? O Dickens usa algumas ferramentas, como eu falei, para incrementar as suas histórias, como, por exemplo, os nomes dos personagens. Eu já comentei isso aqui na Casa Soturna, né? Em que ele, também vou deixar aqui o link para vocês poderem ver esse vídeo, em que ele usa os nomes, né, para definir os seus personagens. Então, quando ele usa palavras levemente modificadas para nomear os seus personagens, aquilo já vai dar mais ou menos um parâmetro de quem é aquele personagem. Por exemplo, aqui ele faz a mesma coisa em alguns personagens. Os irmãos Shirble, que eu comentei com vocês, né? Shirble pode ser alegre, cheer, alegria, né? E eles são exatamente isso. Eles são divertidos, eles são alegres, eles levam a vida dessa maneira leve, com alegria. Então vejam, o nome meio que já define quem eles são. Então vejam, os nomes dos personagens são uma ferramenta a mais que o Dickens utilizava para definir cada um desses personagens, tá? Só que aqui, voltando, né, que eu ia falar para vocês no capítulo 2, o que a gente vai encontrar? Né? Vai encontrar um capítulo que está falando aqui de um lugar que o Ralph foi e ele participou de uma reunião sobre muffins. E aí você termina o capítulo e fala assim, meu Deus, o que se passou aqui? Para que esse capítulo, né? E aí você continua o livro. Mas aí eu fiquei encavifada. Eu falei, poxa, o Dickens não ia colocar esse capítulo à toa, né? E realmente ele não colocou à toa. Olha só. No capítulo 2, e eu vou ler algumas partes aqui para vocês, do que eu resumi, do que eu consegui encontrar sobre a importância desse capítulo 2, né? O Ralph, né, o tio Ralph, comparece a uma reunião parlamentar na qual os políticos decidem se ratificam ou não um projeto de lei que permitirá um negócio de entrega de muffins, um novo negócio surgindo, tá? O projeto de lei também fecharia os outros negócios de muffins concorrentes, certo? Bom, essa empresa seria criada para reformar a indústria de muffins, proibindo todas as vendas privadas de muffins. Muffins, a gente está falando do bolinho muffin mesmo, tá? Apesar disso estar sendo feito em nome de melhores condições de trabalho, tanto para os vendedores de muffins, quanto para os consumidores, a verdadeira intenção do plano é, obviamente, servir como fonte de dinheiro para os seus criadores. Ao fazer argumentos em apoio ao projeto de lei e à empresa de entrega de muffins, os políticos não citam os lucros como um fator motivador para apoiar a aprovação do projeto de lei. Em vez disso, eles afirmam que a empresa aliviará as injustiças enfrentadas por aqueles que atualmente trabalham no negócio de muffins. Lembra? Nós estamos aí, né, no meio da Revolução Industrial, em que os trabalhadores eram bastante abusados, né? A gente já viu essas histórias aí em outros livros do Dickens. E também, né, a criação dessa empresa ajudará os consumidores a evitar o vício em álcool, são argumentos que eles usam aqui no capítulo, tá? Evitar o vício em álcool, ampliando o alcance da entrega de muffins, garantindo assim que os consumidores tenham acesso a estímulos saudáveis, na forma de muffins, em vez de álcool. No capítulo aqui, os discursos que os políticos fazem pretendem ser humorísticos, né? Ridicularizando aqui a situação. Dessa forma, o Dickens satiriza a natureza egoísta dos políticos e aponta como eles anunciam suas supostas boas intenções para obscurecer seus motivos egoístas.
Lembra que eu falei já aqui neste vídeo o quanto o Dickens era um homem do seu tempo? E vou acrescentar que a leitura de livros como esse é uma leitura muito atual. Gente, eu falei alguma coisa que vocês não vejam no seu dia a dia, né? Políticos, em nome, né, de alguma coisa que eles estariam fazendo em prol da sociedade, eles lançam ideias aí, né, e leis e projetos de leis absurdos. A gente vê isso todo dia, né? Então, esse capítulo 2, que você lê aí falando, meu Deus, para que serve esse capítulo? Deixa claro que o Rolfe, que participou dessa reunião, os políticos e os outros presentes na reunião querem que o projeto de lei seja aprovado porque isso os beneficiará financeiramente, cada um deles, né? E o povo fica, obviamente, sendo usado como instrumento disso, né? Esta cena inicial foi concebida para estabelecer o caráter especulativo de Rolfe. No espaço de algumas páginas, aprendemos que esse tio, o tio do Nicholas, é um investidor implacável, totalmente sem consideração pelas ordens sociais inferiores e que explora tudo para obter lucro. Então, vejam, eu li esse capítulo e depois de alguns outros capítulos eu falei, não é possível, aquele capítulo tem que ter alguma coisa. E aí eu fui procurar e encontrei essa explicação. Quer dizer, o Dickens, no início, já nos mostra o caráter egoísta, ganancioso do Rolfe Nickleby, né? Ele só pensa em dinheiro. Quer dizer, com a desculpa de estar protegendo os consumidores, né, oferecendo muffins para que eles consumam menos álcool, né, protegendo os trabalhadores, né, eles lançam um projeto de lei de uma única empresa, né, que vai acabar com todos os outros comércios aí de muffins, para ganhar, obviamente, mais dinheiro. Esse é o objetivo final, né, pensando neles, o tempo inteiro, que é o caso do Rolfe. Então, vejam, a gente não pode subestimar o Dickens, né? Ele era genial. Mas, como eu sempre costumo dizer, principalmente dos livros que eu gosto muito, nem tudo são flores, né? Porque parece que eu falo que o livro é uma maravilha e ele é perfeito, mas não é o caso. Nem tudo são flores aqui. Este livro, por exemplo, é muito lento. Se você é uma pessoa ansiosa que não gosta de livros lentos, talvez não goste desse livro aqui. As coisas demoram para acontecer. E quando acontecem, elas não são estrondosas, né? Elas são coisas que acontecem no século XIX, né? Completamente diferentes do que aconteceriam agora, né? No século XXI. Então, os nossos olhos têm que ser sempre sem esse viés da atualidade. A gente tem que ler como se estivéssemos aqui vivendo neste mundo. No mundo do Dickens, tá? Então é um mundo muito mais lento, né? Os personagens também. Alguns personagens entram e saem, cumprem o seu papel e simplesmente saem da história. Você até fica esperando um maior desenvolvimento, uma exploração maior das características daquele personagem, mas você não vai encontrar, porque eles têm um papel ali a cumprir, cumprem esse papel e simplesmente, né, desaparecem ou ficam ali de lado, né, para ter uma conclusão lá no final. Então talvez você se incomode com alguns personagens que ficam aí meio que, né, pendurados, tá? E finalmente a punição, né, ou as punições para os personagens que cometem coisas atrozes, né? Então às vezes você espera punições muito mais severas, né? Ou espera que as coisas terminem sempre muito bem, muito bonitas, cor-de-rosas, mas a vida não é assim, né? Ainda que hoje aqui no século XXI a gente tenha a tendência, né, de ver a vida como uma coisa linda, maravilhosa, que termina sempre bem, não é o caso, né? Então o Dickens era, novamente eu vou dizer, era um homem do seu tempo, que estava engajado nas coisas que aconteciam no seu tempo, e ele colocava isso aqui nos livros. Então, às vezes, né, o que acontece com as pessoas que fazem coisas ruins
é muito menos, né? A punição é muito menor do que a gente gostaria que fosse, mas assim é a vida, né? E assim são os livros do Dickens, que retratam a vida dos ingleses, principalmente, no século XIX, tá? Neste momento vitoriano. E é isso, depois desse imenso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que se interessem por ler este livro aqui, o Nicholas Nickleby, e outros livros do Dickens. Vocês vão encontrar vários aqui nas playlists, né, do Victober. Deem uma olhadinha, escolham um livro e leiam, porque vale muito a pena. É uma escola, Eu sempre digo que livros assim são escolas de vida, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido o vídeo, né? Se não curtiram lá no início, curtam agora, isso ajuda muito mesmo a engajar o canal. E é isso, uma excelente semana para vocês.